A graça e a paz, querido e querida. Bom estarmos juntos nessa jornada sobre os dons espirituais. Estamos buscando os dons, estamos aprendendo a respeito dos dons espirituais. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você estar comigo nessa jornada. Acompanhe cada vídeo. Enquanto você estiver acompanhando os vídeos, esteja aí orando, buscando ao Senhor em prol dos dons na sua vida, dos dons espirituais na sua vida, para a sua edificação e para a edificação do corpo de Cristo. Nós abordamos num vídeo passado exatamente a respeito disso, unidade na diversidade. Falamos sobre o corpo de Cristo e sobre a multiplicidade nesse corpo, sobre os dons espirituais que são muitos, mas que um só é o corpo. A fonte é o Espírito Santo, mas um só é o corpo. Hoje eu quero continuar com uma reflexão nesse sentido também, em relação ao corpo de Cristo. E eu quero pedir que você preste atenção nesse versículo bíblico que eu quero trazer para você nesse momento que você me assiste. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 22. Você pode ver aí o que está escrito? Diz assim, aqui na minha tradução. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. O tema que eu queria dar para esse vídeo, o subtema dentro da grande temática dos dons espirituais, é o seguinte: os fracos são essenciais. É isso mesmo, os fracos são muito importantes. Jamais despreze um dom. Jamais, e aí partindo para outro assunto aqui também, jamais despreze um talento. No seio da igreja, no seio da comunidade cristã, há diversos dons, há diversos talentos. Alguns se destacam mais à vista dos olhos das pessoas do que outros dons. Alguns talentos se destacam mais à vista dos olhos das pessoas do que outros talentos. Certamente um pregador de púlpito é muito mais destacado do que um porteiro de igreja, do que um recepcionista de igreja. Há uma multiplicidade de talentos, de funções e de dons espirituais também. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, que o corpo é uma diversidade de muitos membros. Como eu disse num dos vídeos anteriores, há o pé, a mão, o olho, o ouvido, a orelha, a boca, enfim, são muitos os órgãos que fazem parte de um só corpo. E alguns órgãos são mais evidentes do que outros. É claro que no que diz respeito aos dons espirituais é assim também. Há dons espirituais que, como dissemos aqui num vídeo passado, são superiores a outros, porque tem determinado tipo de dom que edifica a igreja, edifica a comunidade. Já tem dons que a edificação é individual, uma edificação mais pessoal, mais privada, mas que também reverbera na vida da comunidade. É o caso do dom de línguas, como nós já estamos falando. O dom de línguas, ele é um dom de edificação privada, edificação pessoal, mas que reverbera de alguma forma também na comunidade. O dom de profecia é mais importante, porque o dom de profecia, ele promove uma edificação muito mais direta. O dom de línguas, ele promove uma edificação para as pessoas na medida em que você se fortalece com as línguas espirituais, você consegue fortalecer um que esteja mais fraco também no corpo de Cristo. Mas os que aparentemente são mais fracos, eles são essenciais exatamente porque essa fraqueza é apenas uma aparência de fraqueza. Preste atenção, vamos fazer aqui uma analogia, vamos fazer aqui uma comparação, quando nós usamos o corpo também como metáfora. O dedo mindinho, tanto do pé quanto da mão, são aparentemente dispensáveis, né? Você pode imaginar que se você não tiver o dedo mindinho da mão ou o dedo mindinho do pé, atirar a questão da estética, você vai continuar levando sua vida de uma forma normal. Mas, antes de trazer essa reflexão aqui para você, eu dei uma breve pesquisada a respeito desse assunto. Se, por exemplo, fosse suprimido o dedo mindinho da sua mão, você sabia que a força que existe na sua mão seria perdida em 50%? Ou seja, você teria 50% menos força na mão se o seu dedo mindinho fosse arrancado. Parece que os outros dedos dariam conta, mas não.
Veja como o dedo mindinho da mão é extremamente importante. Você pode até perguntar, talvez você tenha algum amigo, algum colega aí que não tenha o dedo mindinho de alguma das mãos, mas se fizermos essa experiência, né, tentarmos pegar alguma coisa apenas com os 4 dedos e deixarmos o dedo mindinho de fora, talvez nós podemos ter uma ideia do que acontece realmente. E com relação ao dedo mindinho do pé, você sabia que se você arrancar o dedo mindinho do pé, você perde em equilíbrio, principalmente quando você anda e quando você corre, você não tem o mesmo desempenho para andar e para correr, você vai se desequilibrar com mais facilidade. Veja, órgãos do corpo que aparentemente são menos importantes têm uma essencialidade absoluta, total, são muito essenciais. É como a orelha, né? Não pesquisei sobre a orelha, mas eu uso óculos, né? Se eu não tivesse eu sei que a função da orelha não é essa, mas imagine só, se nós não tivéssemos as orelhas, nós teríamos que amarrar os óculos na nossa cabeça, né? Não teria um lugar para suportar, para servir de suporte aos óculos. Então, os membros do corpo que aparentemente são insignificantes, são menos importantes, eles são fundamentais, eles são essenciais. É por isso que nós temos que buscar os dons espirituais, vamos buscar os melhores dons. Eu incentivo você a buscar o dom de profecia, eu incentivo você a buscar o dom de ensino, eu incentivo você a buscar os dons que são mais relevantes para a comunidade, para a igreja, de sabedoria, de conhecimento, mas não despreze outros dons aparentemente menores. Não despreze o dom de hospitalidade, não despreze o dom de conhecimento, não despreze o dom de línguas, não despreze os dons de cura. Muitas pessoas nos dias de hoje, né, os dons de cura ficaram no passado. Os dons de cura se restringem aos tempos dos apóstolos, de Jesus. Hoje nós não precisamos mais desse dom, né? Então são dons dispensáveis. Não, cada dom é muito importante. Então busque com zelo os melhores dons, mas não esqueça dos dons que aparentemente são dons mais fracos, mais irrelevantes. Eles não são irrelevantes, eles são muito importantes. E eu quero te incentivar a buscar esses dons nesse momento. Enquanto você assiste esse vídeo aqui comigo, a minha intenção e a minha função aqui não é somente trazer conhecimento para você. A minha intenção e a minha função aqui é trazer uma palavra que vai te incentivar a buscar a Deus, que vai te incentivar a buscar a face do Senhor e a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheia do Espírito Santo. Eu te convido a orar nesse momento. Vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus e pedir que Ele nos capacite com os melhores dons, mas que nós não desprezemos o dedo mindinho, que não desprezemos a orelha, que não desprezemos aqueles dons que aparentemente são insignificantes ou menos importantes. Vamos orar nesse sentido? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu coloco meu coração nessa oração, eu apresento a minha vida diante do Senhor e apresento a vida de cada pessoa que assiste a esse vídeo, seja qual for o horário que essa pessoa esteja assistindo, Pai. Eu oro te pedindo que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática os dons. Nós já estamos buscando, que nós possamos colocar em prática os dons espirituais no seio da igreja, na nossa comunidade pessoal, no meu caso a Igreja Batista da cidade, mas tantas outras comunidades, tantas outras igrejas que estão representadas nesse momento. Que os dons espirituais sejam ali colocados em prática. Não somente aqueles aparentemente mais relevantes, mas os aparentemente também mais ineficientes, Senhor Deus, que não são ineficientes, eles são muito importantes. Então, Deus, levanta pessoas com o dom de línguas, levanta pessoas, Senhor Deus, com a hospitalidade, levanta pessoas com palavra de conhecimento, Senhor Deus, levanta pessoas, Senhor Deus, que evangelizem, que tenham o dom de evangelizar, levanta pessoas, Senhor Deus, que têm um carisma especial vindo dos altos céus, que são um motor de atração das pessoas de fora para o reino de Deus. Vem nos capacitar com cada um dos dons espirituais que a Tua Palavra nos oferece, para que sejamos cheios dos dons, para que sejamos cheios do Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.